Oi, professor, tudo bom? E aí, Boa galera, tudo bem? Tudo. Boa tarde. E você, professor, como está essa manhã? Oi, professor, boa tarde. Bem, estamos aí, tocando o nosso barquinho do dia a dia. Como é que estão as coisas aí? Mesmo de Tudo bem? sempre. Acordar, estudar, fazer lição. Chega de noite, Bom dorme, dia, acorda. professor. Bom dia, Senhor. tudo bem? Tô bem, Arrumou, senhor. Bem, arrumou a internet aí? A minha internet, na verdade, estou usando o celular, professor. No meu computador, não sei o que aconteceu. Ixi, complicado, hein? Daqui a pouco meu pai chega, eu vou pedir para ele ver aqui. É Agradeço isso por aí, perguntar. ok. Pessoal, estão vendo a telinha aí da lista de chamada? Sim. Vou fazer minha Estou chamadinha Sim. rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aline? Amanda? Ana Luísa? Presente, professor. Bárbara? Beatriz? É Bruna? Presente. Professor, você me pulou. Pulei quem? Beatriz. Camila? Andara? Presente, professor. Davi? Presente, professor. Emily? Gabriel Martins? Gabriel Victor? Presente. Gabriela Alves? Presente. Júlia Versace? Júlia Bonilho? Presente. Guilherme Lopes? José Carlos? Presente. Caroline? Presente. Juliana Barbosa? Presente. Marquei aqui. Cauã? Cauê? Levi? Ana? Lucas Scaler? Presente. Ortega? Vinícius? Luiz Vinícius, desculpa. Matheus? Murilo Aguiar? Murilo Presente. Cavalcante? Murilo Cavalcante? Pedro Soares? Pétala? Presente. Rafael? Sara? Sofia? Ô, Pro, aqui o microfone falhou aqui, ó. Tô aqui presente. Quem que é? Pedro Soares, Souza Santos. Professor, eu também tô... Quem? Quem tá falando aí que tá A Camila presente? também tá presente. A Camila. Tá. Rafael não, Sara não, Stephanie não, Sofia não, Thomas, Neymar, Hugo, Presente, professor. Vitor Augusto, Yuri, Presente, professor. Yuri. beleza. Alguém perdeu a chamada aí, turma? O Weimar, ele falou que tá sem microfone aqui no grupo. Falou aqui no meu privado. Neymar, Aham. E deixa eu ver o chat aqui, professor. Guilherme Lopes, Levi, Murilo, Vitor Augusto, O Guilherme Lopes... você acabou de falar, deixa quieto. né? Neymar, deixa eu marcar aqui.
Deixa eu ver quem mais estava ali no chat. O Murilo Cavalcante. Só acertar aqui. Levi. Prontinho, arrumado. Então vamos lá. Vamos voltar lá para as nossas reações de dupla troca, né? Deixa eu abrir aqui. Nossa apostilinha. Então, pessoal, como nós estávamos vendo ontem, né? Nas reações de dupla troca, sempre que acontecer uma reação de dupla troca, eu vou ter a interação de duas substâncias compostas. As duas substâncias compostas, então, vão reagir. Aqui eu tenho, né, a equação genérica. Então, tem uma substância composta AB e outra substância composta CD. Note que esse AB significa o A sendo um cátion, então é o cátion, o positivo, e o B é o ânion, é o negativo. Então, tenho, né, na substância composta, a formação aqui de cátion positivo, ânion negativo. Essa substância composta vai interagir com outra substância composta, CD, onde C também vai ser um cátion de carga positiva, e, né, a espécie D vai ser o ânion de carga negativa. Então, acontecerá uma dupla troca. Eu vou ter o cátion de uma se ligando ao ânion da outra, formando, então, um novo produto aqui, ó, que é uma substância composta também, AD, e o cátion da outra se combinando com o ânion da anterior, formando outra substância composta, CB. Então, é uma dupla troca, né, entre as duas substâncias compostas para formar duas novas substâncias compostas. Um exemplo que temos disso são as reações de neutralização, como é mostrado aqui embaixo, né? As reações de neutralização, quando eu tenho um ácido e uma base, então aqui o HCl, o ácido clorídrico, ele tem o cátion H+, positivo, e o ânion Cl-, negativo. O hidróxido de sódio, que é a base, tem o cátion, sódio, positivo, e tem o ânion OH-, hidróxido, negativo. Então, o cátion do ácido, H+, se combina com o ânion da base, OH-, formando, então, água, H2O. E o cátion da base, Na+, vai se combinar com o ânion do ácido, Cl-. Eu tenho a formação do NaCl, do meu sal. Lembram disso? Sim. Então, na dupla troca, eu sempre vou procurar, né, essa dupla combinação que acontece. E eu vou perceber que é uma reação de dupla troca na hora, porque eu estou vendo que são duas substâncias compostas que estão interagindo. Não é que nem a simples troca, que é uma substância simples com outra composta, deslocando, né? Então, é uma reação que envolve duas substâncias compostas. Então, quando é que vai acontecer a reação de dupla troca, né? Quais são as condições para que ela aconteça? Você tem três condições para que ela ocorra. A primeira é formar uma substância que é menos solúvel, ou seja, alguma coisa que seja um precipitado, por exemplo, um sólido, que não dissolva na água. Segunda condição é formar produtos que são mais fracos, menos ionizados ou dissociados. Eu posso ter a formação de um ácido mais fraco, de uma base mais fraca, de um sal menos ionizado. E a terceira condição é formar
um produto que vai ser volátil, ou seja, que se converta em gás, que vaporize. Então, a primeira condição que nós temos aqui seria com relação à formação, né, de um produto menos solúvel. Como que eu posso dar um exemplo disso aqui? Então, veja aqui do lado que eu tenho um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio, eu tenho uma solução que foi colocada aqui, uma solução aquosa de cloreto de bário, e foi pingado aqui em cima, né, a partir da pipetinha, uma outra solução de cloreto de bário. E vejam que aconteceu uma reação com a formação de um pó branco aqui. Olha o precipitado aqui, tá vendo? Esse pó branco formado é um composto que é menos solúvel. Ele não fica dissolvido na água. Então, a reação que aconteceu aqui, eu usei sulfato de sódio, tá aqui a equação, Na2SO4, com cloreto de bário, BaCl2, aquoso, né? Onde aconteceu a dupla troca, então? Eu tenho o sódio, o cátion, e o sulfato, o ânion. Para o cloreto de bário, eu também tenho o bário, cátion, e o cloreto, o ânion, carga negativa. Quais são as cargas desses caras? Sabemos que o sulfato está no grupo 1 da tabela periódica, o sódio está no grupo 1 da tabela periódica, então a carga dele é 1+. E o sulfato, eu sei lá pela tabela de ânions que tem carga 2-. Então a fórmula dele fica Na2SO4. O 1 veio para o sulfato, não escrevo nada, e o 2 veio para o sódio, coloco o 2 aqui embaixo. O bário, do cloreto de bário, ele é metal alcalino terroso, tem carga 2+. E o cloreto é um ânion de carga 1-. A inversão dos números de carga, né, vai gerar os índices da fórmula. Desce o 2 para o cloro, desce o 1 para o bário. Então, o processo é sempre em cruz. Lembram disso? Estão vendo aqui? Sim, professor. Então, quem serão os produtos formados? Vou ter a combinação, então, do... Deixa eu apagar aqui agora para poder mostrar quem combina com quem. Pera lá. Na dupla troca, então, o que vai acontecer? O cátion da primeira substância simples, sódio, vai se combinar com o ânion da segunda, o cloreto. Então, vou formar aqui sódio com cloro, NaCl. Notem que a carga do sódio é 1+, a carga do ânion é 1-. Portanto, a fórmula é NaCl. E ali em cima, eu vou ter o cátion bário se combinando com o ânion sulfato. Então, vou formar BaSO4. Por que que eu tenho essa fórmula? Porque o bário tem carga 2+, e o sulfato tem carga 2-. Então, 2+ com 2- cancela, a fórmula fica BaSO4. O balanceamento pede 2 sódios nos reagentes, então eu coloco 2 na frente do NaCl. Vejam que eu tenho 2 cloros nos reagentes e nos produtos 2 cloros também. A equação está balanceada. Eu sei que essa equação ocorre porque o sulfato de bário é insolúvel, praticamente insolúvel. É ele que é esse pozinho branco que se formou aqui, ó. Então, a reação de dupla troca ocorre. Como é que eu verifico isso, então? Eu vou verificar o seguinte, para fazer a previsão se a reação acontece ou não de dupla troca. Primeiro, tenho que analisar uma grandeza que vai determinar essa condição de ser solúvel. E essa grandeza é a solubilidade. Então, vamos relembrar que quem são bases, né, que são aí solúveis? As bases solúveis são aquelas dos metais alcalinos, do grupo 1. Lítio, sódio, potássio, césio, rubídio, frâncio. E o hidróxido de amônio.
essas são solúveis. As bases que são pouco solúveis são a dos metais, o quê? Alcalino-terrosos, grupo 2 da tabela periódica, exceto berílio e magnésio, que são praticamente insolúveis. E todas as outras bases são praticamente insolúveis. Todas as outras bases são aquelas formadas pelos metais de transição, os metais comuns também, né? Então, essas são as regras que nós relembramos com relação à solubilidade para as bases. E com relação aos sais? Vamos lembrar de novo, tabela de solubilidade dos sais. Lembra que eu falei que isso ia voltar mais cedo ou mais tarde para vocês? Lembram disso, Sim. pessoal? Pois é, tá aí de novo. Lembro. Solubilidade dos sais. Então, isso aqui são o quê, pessoal? Regras práticas. Quem são os sais que são solúveis, que dissolvem bem lá na água? Os sais formados pelos nitratos, NO3-, pelos cloratos, ClO3-, pelos acetatos, tem aqui o íon, o ânion acetato, mas veja, não tem exceções aqui, pessoal? As exceções é o que não vai rolar. Se eu tiver o cátion prata, por exemplo, aí um sal de prata, um acetato de prata não será solúvel, ele é exceção. Os sais formados pelos cloretos, brometos, iodetos, eles são solúveis, mas tem as exceções. Quando eu tenho prata, chumbo e mercúrio, cloretos, brometos e iodetos de prata, chumbo ou mercúrio são insolúveis. Os nossos sulfatos, que têm o ânion SO4 2-, são solúveis em água, com exceção daqueles que são formados por sulfato de cálcio, sulfato de bário, sulfato de estrôncio e sulfato de chumbo. Quais são os sais que são praticamente insolúveis? Não vão dissolver na água, né? Os sulfetos, que têm o ânion S2-, tem exceção para isso? Tem metais do grupo 1, do grupo 2 e amônio, o NH4+. Os carbonatos, que têm CO3 2-, fosfatos, que têm o PO4 3-, e sulfitos, que têm o SO3 2-, eles são praticamente insolúveis, com exceção quando eles forem formados com metais do grupo 1, os metais alcalinos, e também amônio. Então, essas são as regras de solubilidade para a maior parte aí dos sais que nós trabalhamos, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Aqui não tem jeito. Isso aqui, infelizmente, você acaba tendo que decorar, porque não tem jeito. Você vai, à medida que você vai trabalhando e conhecendo melhor aí as substâncias inorgânicas, você ganha um pouco mais de, né, experiência, mas tem que seguir a tabelinha aqui. Com relação à formação de produto que é mais fraco, o que está relacionado a ser mais fraco? Aquilo que é mais fraco está associado à força de ácidos ou de bases, eletrólitos, né? Então, se eu partir de reagentes que são mais fortes, se tiver a formação de produto mais fraco, a reação de dupla troca vai acontecer. E para lembrar, então, dessa força, nós voltamos aqui de novo, né, na análise lá da força dos ácidos e das bases. Então, força dos ácidos. Como é que nós vamos lembrar disso aqui, então? Primeiro, eu vou lembrar dos hidrácidos. Hidrácidos não têm oxigênio. Quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Quem é o hidrácido moderado? HF. E todos os demais hidrácidos, todos os outros são fracos. Agora, quando eu lido com oxiácido,
é um ácido que tem oxigênio na sua fórmula. Eu preciso fazer um esquema de fazer o quê? Subtrair a quantidade de oxigênios da quantidade de hidrogênios ionizáveis. E quando eu faço isso, eu vou classificar da seguinte forma. Veja aqui a fórmula geral do nosso oxiácido. Y é a quantidade de oxigênios. X é a quantidade de hidrogênios. Se eu subtrair Y menos X, oxigênios menos hidrogênios, e obter um valor que é igual ou maior do que 2, o meu ácido vai ser forte. Se eu obtiver a diferença dos oxigênios pelos hidrogênios com um valor 1, o meu ácido é moderado. E se eu tiver na subtração dos oxigênios pelos hidrogênios um valor de 0, esse ácido é fraco. Tem exceção? Tem. Quem que é? Ácido carbônico, H2CO3. Se você fizer 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, isso dá 1. E você achar que então ele seria moderado. No entanto, o ácido carbônico é um ácido que se decompõe em gás carbônico e água. Não se mantém na forma de ácido lá na água, porque ele é muito instável e acaba se decompondo. O grau de ionização dele é muito pequeno. Pergunto para vocês, esse ácido que está aqui, ó, HClO3, ácido perclórico. Aliás, desculpa, esse aqui é o ácido clórico. Ele é um ácido forte, moderado ou fraco? Forte. Por que que ele é forte? Por causa do cloro? Não, Tá do olha a cloro, mas regra o aqui. hidrogênio também. Não, olha a regra. A regra diz que para fazer o quê? Número de oxigênios na fórmula menos o número de hidrogênios. Quanto dá o número de oxigênios? Quanto é que dá isso aqui? 1, né? 1? Tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Isso. Deu 2 ou não deu? Deu. Deu 2. Ah, mas ficou forte. Ele é um Mas ácido ficou forte, forte do não é? mesmo jeito, professor. Isso. Esse outro ácido aqui, ó, HNO3, ácido nítrico. Forte, fraco ou moderado? Forte. Ainda continua sendo forte. Por que que ele é forte? Porque 3 Porque o fica 1 oxigênios do hidrogênio e do 3 do menos oxigênio. 1. 3 oxigênios Dá menos 1 2. hidrogênio. É forte ou não é? forte. Forte. E esse outro ácido aqui, ó, HCN, ácido cianídrico. Forte, fraco ou moderado? Fraco. Por que que ele é fraco? Porque não tem nenhum Porque ele número. tem nenhum oxigênio. Bom, se ele não tem o oxigênio, ele é um hidrácido, não é? É ou não é? Ele não é nem HCl, nem HBr, nem HI, que são os fortes. Ele não é o HF, que é moderado. Ele é um D+. Então isso pode ser o fraco. Então Sim, ele ele é é o fraco. Então é o que sobrou, o fraco. Agora depois eu achei que é porque não tinha nenhum número. E o ácido bórico? H3, BO3. Forte, fraco ou moderado? Fraco. Fraco. Por que que ele é fraco? 3 Porque- menos 3 dá 0. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, isso vai dar 0, não vai? E se deu 0, então ele é o quê? Fraco. Fraco. Olha aí. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Bom, Se der 1 é entendemos a moderado, força. se for acima de 1 é forte, e se for 0 é fraco. Exatamente.
Bom, Entendi. entendemos os nossos ácidos, vamos lá para as bases agora, né? As bases. Quem são as bases fortes? As bases fortes são aquelas dos metais alcalinos, grupo 1. Olha eles de novo aqui, né? Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E tem algumas bases dos metais alcalino-terrosos, do grupo 2 também, que são fortes. É o caso do hidróxido de cálcio, do hidróxido de estrôncio e do hidróxido de bário. Essas são as fortes. As demais, pessoal, são todas o quê? Fracas. Quem são elas, então? Todas lá dos metais de transição, ferro, chumbo, cobalto, níquel, alumínio, platina, pode pôr todos lá. Grupos que vão do grupo 3 ao grupo 12. Dos metais do grupo 13 também, no caso o alumínio, do grupo 14, do grupo 15, todos esses metais, né, formam bases que são fracas. E tem alguns alcalino-terrosos que também são bases fracas, lá do grupo 2, que é o caso do hidróxido de magnésio, que forma lá o leite de magnésio, né? E o hidróxido de amônio, que é o nosso amoníaco, também é uma base fraca. Até aqui tudo bem? Tudo, professor. Como que eu vou saber o que é a substância volátil? Quando é que ela vai ser volátil? Então vejam lá a situação. O aparecimento de bolhas num líquido, né? A liberação lá de um gás, um produto gasoso. Então, quando se libera um produto gasoso, eu já percebi que a reação de dupla troca, né, vai ocorrer, se houver essa possibilidade. Para saber, em termos de volatilidade, nós temos aqui os compostos ácidos, os compostos básicos e os sais. Bom, entre os ácidos, quem que é volátil dos ácidos? Quem que vaporiza? Quem que passa para a forma gasosa facilmente? Todos os hidrácidos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico, ácido cianídrico, todos os ácidos que não têm oxigênio, hidrácidos, são voláteis. Outra coisa, os oxiácidos, os ácidos que têm oxigênio, quem são os voláteis, os principais? O ácido carbônico, que eu falei para vocês que se decompõe em gás carbônico e água, o ácido nitroso, HNO2, e o ácido nítrico, HNO3. Vocês já viram algum filme, alguma série que o cara abre o vidrinho de ácido lá e começa a sair aquela fumacinha, não viram? Alguma vez? Sim ou não? Já. Então, são exatamente esses ácidos voláteis, né? Eles são voláteis porque eles passam para o estado gasoso, facinho. Quem que é não volátil nesse caso aqui? Dos oxiácidos, ó, o ácido sulfúrico, ele é oleoso, ele é um líquido, ele não vaporiza. O ácido fosfórico, ele é um líquido também, não vaporiza. Isso com relação aos principais ácidos, né? Tem outros, mas os principais que a gente vai focar. Com relação às bases, quem que é uma base volátil? Hidróxido de amônio, só ela. Já sentiram o cheiro de amoníaco, não sentiram? Não é aquele cheiro que dá até um tranco na cabeça? Por que que isso acontece? Porque essa substância se decompõe também liberando o gás amônia. E o gás amônia tem um cheiro irritante, penetrante, né, sufocante. Todas as bases, fora o hidróxido de amônio, não são voláteis, são compostos iônicos. Não tem como eles vaporizarem. E vocês também, ó, com relação aos sais, não tem nenhum sal volátil. Todos os sais são não voláteis. Não existe vapor de sal. Não existe, ele é composto iônico. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Tudo, professor. Então, aqui, vejam, por exemplo, né, uma reação de dupla troca que acontece por causa disso, por causa da volatilidade. Você tem uma reação que é feita aqui,
Isso foi feito naquele experimento lá do balãozinho, lá com o tubinho. NH4Cl, cloreto de amônio, é um sal. E tem hidróxido de sódio, é uma base forte. Então, o que acontece, né? Será que a reação entre eles vai ocorrer? Por que que ela vai ocorrer? Vai ocorrer porque o cátion NH4+, vai se combinar com o ânion do outro, OH-, e eu vou formar NH4OH, essa base. E o cátion do hidróxido de sódio, o sódio, vai se combinar com o cloreto e vai formar NaCl. Mas reparem que NH4OH é uma base fraca. Não é fraca? É. Ela é uma base fraca. O reagente, que é outra base, NaOH, é uma base forte, não é? É uma Sim, base é forte. Veja, Acho que sim. a base forte, metal alcalino terroso. As bases dos metais alcalinos são todas fortes. De uma base forte para formar uma base fraca, a reação ocorre. E mais, além de você ter um produto que é mais fraco, né, menos ionizado, o NH4OH, eu sei que ele é volátil. Por que que eu sei que ele é volátil? Porque quando ele está lá na água, ele vai se decompor. Ele se decompõe, reação de decomposição, liberando amônia, NH3, que é um gás, então é volátil, mais água. Olha lá. Então veja que esse produto, além de ser mais fraco, é volátil. Acaba formando o quê? Gás amônia. Tá claro aí, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Afirmativo, capitão. Beleza. Bom, ele já veio aqui com alguns exercícios, mas eu vou colocar um outro exemplo para vocês me ajudarem aqui a prever se esta reação de dupla troca vai acontecer. Então, eu vou colocar uma reação que é esta aqui. Oi. Tem como você aceitar a Juliana, por favor? Que ela caiu. A internet dela tá ruim. Deixa eu ver aqui. Estando lá, ampliando. Então, eu vou colocar aqui uma equação e me perguntar para vocês se vocês acham que essa reação de dupla troca vai ocorrer. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui outra canetinha de uma outra cor. Deixa eu pensar numa aqui. Com relação à formação, deixa eu ver como é que eu posso colocar. Pode ser esta aqui, vamos fazer assim. Opa, tá muito fino. Deixa eu apagar aqui. Deixar um pouquinho menor. Então, eu vou pegar este sal. Carbonato de cálcio. Aí vou resolver fazer uma reação com ele utilizando ácido clorídrico, HCl. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando mármore, calcário, estou colocando esse calcário num ácido clorídrico. Pergunto para vocês, essa reação de dupla troca vai ocorrer? Não, pera. Não, não vai não. Acho que não tem Não como vai? não, professor. Você tem que prever os produtos que se formariam, né? Que produtos que se formariam aí?
Cloreto de cálcio e ácido carbônico. Perfeito. E sabendo que se a reação ocorrer, seriam esses produtos que se formariam, o que justifica a reação ocorrer de fato? Qual é o fator que vai permitir com que isso aconteça? A formação de um precipitado, a formação de um produto volátil, a formação de um produto mais fraco. Então, vamos pensar nas condições que nós temos aqui. Carbonato de cálcio tem o cátion cálcio de carga 2+. E tem o ânion carbonato, que eu sei que tem carga 2-. O ácido clorídrico tem o seu hidrogênio de carga 1+, é o cátion dele, e tem o cloreto de carga 1-. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Então, o cátion do cálcio tem que se combinar aqui o cátion cálcio com o ânion do outro, que é o cloreto, concorda? Então, eu teria a formação aqui de um composto que teria cálcio e que teria cloreto. E o cálcio tem a sua carga 2+, que eu já sei. O cloreto tem sua carga 1-, que eu também já sei. Esse sal formado, então, vai ter o índice 2 no cloro e 1 no cálcio, sim ou não? Então, vai ficar CaCl2. Essas cargas, porque o composto é neutro, só para prever a fórmula dele. Mas, quem seria, né, o outro composto que se formaria? Então, o cátion do ácido, H+, procuraria o ânion carbonato. Então, a fórmula ficaria com o nosso hidrogênio, que é o cátion, de carga 1+, e o carbonato, CO3, de carga 2-. A inversão dos números de carga gera os índices para a fórmula. O 1 do hidrogênio desce lá para o carbonato, eu não escrevo nada porque é 1. E o 2-, o 2 da carga volta, desce aqui para o hidrogênio e vai virar 2 aqui embaixo. H2CO3. Conhecem esse ácido aqui, pessoal? Sim. Vejam, o cloreto de cálcio é um sal. Todos os cloretos são solúveis, com exceção daqueles formados pelos cátions de prata, mercúrio e chumbo, não é isso? A regra dos sais? Então, esse cara é solúvel, vai ficar dissolvido lá na água. Agora, o ácido carbônico é um ácido forte ou um ácido fraco? Ácido forte. Moderado. Forte? Ele não é exceção? O ácido carbônico, É verdade, desculpa. Exceção, deixa eu ver. ele não é exceção que é volátil? Ácido carbônico, vocês tomam um refrigerante, o tempo todo isso acontece. Ele está lá no refrigerante, na forma de ácido carbônico, você abriu a tampinha, ele vai liberar, então, CO2, porque ele se decompõe, e água, não vai? Olha lá. CO2 e Sim, água. professor. CO2 é um gás? Vai escapar do ambiente esse gás, né? Então, o nosso ácido carbônico é um ácido que é volátil. E a condição para acontecer a reação de dupla troca está satisfeita. Eu parti de reagentes que são menos voláteis, eu tenho um sal que não é volátil, eu tenho o ácido clorídrico, que é menos volátil do que o ácido carbônico, e eu formei um produto, né, volátil que se decompõe, liberando aqui um gás. Deu para entender, gente? Sim, professor, deu pra entender. Deu, professor. Muito bem. Um outro exemplo aqui de formação de um outro composto, uma reação que poderia ser esta aqui. Eu vou
entrar uma reação aqui, deixa eu ver. Pode ser com chumbo. Vou pegar aqui o nitrato de chumbo 2, Pb, NO3, 2, e vou reagi-lo. Deixa eu pensar aqui. Pode ser com... Deixa eu ver. NaCl. Com sal dissolvido na água. Os dois estão dissolvidos, tá? Será que a reação vai ocorrer? Professor, não sei, porque por estiverem dissolvidos, eu não sei se a reação ocorre por estarem dissolvidos. Bom, eu tenho que pensar o seguinte, são dois sais. Nitrato de chumbo é um sal, cloreto de sódio é um sal. E eu sei que esses dois caras estão dissolvidos na água, eles estão aquosos, porque os dois são solúveis. Eu pego a tabelinha de solubilidade dos sais, lembra daquela tabelinha lá em cima? Que nós vimos? Sim. A tabelinha diz o seguinte, que todos os nitratos, né, são solúveis. Não é isso que falou lá em cima? Foi o que falou. Então, o nitrato de chumbo é solúvel, está dissolvido na água. E a tabelinha lá em cima falou que todos os cloretos são solúveis, exceto aqueles formados por prata, mercúrio e chumbo, não é isso? Sim. Esse é um cloreto de sódio, metal alcalino, então é solúvel. É o nosso sal que a gente dissolve na água. Olhando para as estruturas aqui, eu percebo o seguinte, o chumbo tem carga 2+, é o chumbo 2. Olha o 2 ali de baixo, que foi parar nos parênteses aqui no nitrato. E o nitrato tem carga 1-. Olhando para o cloreto de sódio, eu sei que o sódio tem carga 1+, ele é metal alcalino, e o cloreto carga 1-, ele é halogênio, né? Se a reação ocorrer, a combinação que vai acontecer aqui será o cátion chumbo procurando o ânion cloreto, concorda? Sim. Então eu formaria aqui cátion chumbo, Pb, e é o chumbo 2, então seria Pb2+, combinando-se com o cloreto, que tem carga 1-. A inversão dos números de carga vai formar, então, o sal PbCl2, cloreto de chumbo 2. Mas o cátion do outro, sódio, vai buscar o ânion do primeiro sal, nitrato. Então, vai formar Na, cátion primeiro, e o nitrato, NO3. Vejam que o sódio tem carga 1+, e o nitrato tem carga 1-. Portanto, cancela, a fórmula dele é nano3. Nitrato de sódio, nós vimos na nossa tabelinha lá de sais que todos os nitratos são solúveis, não são? Então, Então, ele vai ficar dissolvido na água, ele vai ficar aquoso, dissolvido na água. Agora vem a pergunta, o cloreto de chumbo, PbCl2, é solúvel? Não, ele é exceção. Não. Ele é exceção. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai precipitar, ele vai formar um sólido. Olha lá, o estado dele vai ser sólido, ele não é solúvel. Então, se formou um precipitado, se formou um sólido, a reação ocorre. Tudo bem, gente? tudo bem. Excelente. Então, para vocês se divertirem, nós temos aqui atividades, aí na página 57, várias reações aí para vocês equacionarem. A página 58 tem uma leitura aqui a respeito do processo de digestão, 3 perguntas para responder, e a gente fecha esse capítulo, então, de reações
né, inorgânicas. Dúvida aí, pessoal? Não. Nenhuma, professor. Não. Nossa, a gente acabou a apostila já. Praticamente acabamos a apostila. Mas ela tem bastante exercício para resolver. Agora vem os exercícios pela frente, né? É aí que o bicho pega. Legal. Galera, vou deixar vocês descansarem um pouquinho para a próxima aula e amanhã a gente retorna lá com a nossa aulinha do Enem, Próxima beleza? aula. Acabou a aula. Ah, acabou? Tenha um bom dia, vocês- professor. Eu cheguei. Para vocês acabou, mas para mim vai até às 6 horas da tarde. Eita. Força. Professor, boa tarde aí. Uma ótima Boa tarde, sorte. boa sorte, professor. Lhe desejo um bom resto de dia, professor. Até o próximo Muito- episódio. Muito obrigado. Um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e Também. até o nosso próximo encontro. Até. Deus te abençoe.